Então, gente, vamos lá para essa questãozinha, que eu achei ela bem... Porque, assim, dentro daqui das alternativas, a gente vai ver várias possibilidades. Então, é uma questão, assim, que eu acho que no Enem mesmo teve uma baixa porcentagem de acerto, porque é uma questão que tem vários distratores e não só um. Vocês vão ver. Vamos lá, eu vou ler o texto, tá? Para a gente fazer uma discussão mais aprofundada. Sermão da 60ª. E eu amei esse texto. Parece um texto tão atual, nem parece, faz tanto tempo. Nunca na Igreja de Deus ouvi tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva, não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar. A vós que aprendais a ouvir. Gente, eu achei esse texto. Quando eu comecei a ler, eu não tinha prestado atenção que era do Padre Antônio Vieira. E aí, eu olhando assim, vixe, que texto atual, de quem é? Que eu achava assim que era um texto atual. E aí, quando eu fui lendo e fui ver, né, a referência, eu vi que é do Padre Antônio Vieira, é um texto antigo, lógico, mas que tem uma temática bem atual. Mas não é isso que a gente vai discutir, não. A gente vai falar das estratégias argumentativas. No sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira questiona a eficácia das pregações. Ele questiona a eficácia das pregações. Ele já está afirmando isso. Como é que a gente sabe, né? Porque quando ele vai fazendo essas perguntas, ele está dizendo assim, como é que a gente fala tanto em Deus e as pessoas não mudam suas ações, né? Então, será que essas pregações estão servindo mesmo? Né? É isso que ele está questionando. Para tanto, apresenta uma estratégia discursiva, sucessivas interrogações. Então, ele já está dizendo quais são as estratégias. A estratégia são as interrogações, as perguntas que ele lança. Tá? Ele já está dizendo. As quais têm por objetivo principal. Pronto, é isso que a gente tem que saber. A gente já sabe que ele está questionando a eficácia das pregações. A gente já sabe que a estratégia que ele utilizou para questionar são as perguntas, né? As interrogações. A gente só precisa saber qual é o objetivo dessas interrogações, ok? Aí vamos lá para a resposta. Provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. Vamos lá. Provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. Eu vou deixar para explicar a resposta certa depois. E vamos aqui para um dos distratores, que é essa letra B. Conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações. Concordam? Concordo. Por que não é a B, então? Por que não é a B? Eu achei a mais certa. Sabe, eu escolhi assim, mas... Porque ele tá fazendo as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Ele está fazendo as duas coisas. Ele está fazendo a gente refletir, né, sobre o que é abordado nessas pregações. Ok. Uma coisa que não é exatamente o que está lá no texto é quando ele fala assim, sobre os temas abordados, né? Ele quer que a gente reflita, nesse caso específico, sobre a eficácia das pregações, né? Então, nesse caso, quando ele lança as perguntas, ele não quer que a gente reflita sobre os temas das pregações, de maneira geral.
Ele quer que a gente reflita sobre o tema que ele vai abordar nessa pregação que ele está falando, e não nas pregações de maneira geral. Já é algo para a gente excluir, tá? Aí vejam outra coisa. Ele quer saber, gente, ele quer saber qual é o objetivo principal dessas interrogações. Como é que a gente vai saber? Observe que as interrogações aparecem num texto que vem antes da pregação. Dá para perceber isso? Que isso aqui é um texto dele que vem antes do sermão dele. Sim. Dá para perceber, né? Então, esse questionamento antes do sermão é para chamar a atenção dos fiéis, daqueles que estão ouvindo, tá? É para chamar a atenção, provocar a necessidade e o interesse. Então, ele vai chamar a atenção fazendo essas perguntas para que quem está ouvindo se interesse pelo que ele vai falar naquele sermão. Deu para entender? Então, ele não está mandando refletir sobre os conteúdos dos sermões de maneira geral. Ele está chamando a atenção para refletir sobre o conteúdo daquele sermão que ele vai iniciar naquele momento. Por quê? Porque esse texto é a parte introdutória do sermão. É onde ele está dizendo, olha, eu vou falar disso aqui hoje. E é por isso que eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero que você se interesse pelo que eu vou dizer. Então, esses questionamentos servem para que a gente não, né? Para que o ouvinte, no caso, que os sermões eram feitos oralmente, né? Para que os ouvintes prestassem atenção e sentissem interesse pelo conteúdo do sermão. Deu para compreender? Eu achei essa questão realmente complexa. Eu me passaria bonitinho uma questão dessa, não vou mentir. Não vou mentir. Mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes, tá? E aí, alguma dúvida? Não. Tranquilo, Jussi. Vamos lá para o conteúdo de hoje. Deixa eu achar aqui. Vou colocar em tela. Como eu falei para vocês, eu dividi, né, os gêneros. Na verdade, a gente abordou alguns. Ramon, Jussi, licença. Ramon, desliga o microfone, não dá para ouvir nada. Obrigada. Pronto, pode continuar. Vamos lá. Eu dividi. Sem querer. Eu dividi. Aí, observe. Aqui a gente vai ver os gêneros dentro dos tipos textuais, ok? Deixa eu botar aqui. Dentro dos tipos textuais. Por exemplo, nós já vimos os gêneros do tipo narrativo. A gente já viu romance, crônica, não foi? Conto. A gente já viu os gêneros, por exemplo, alguns dos gêneros jornalísticos. Vamos ver de novo, mas a gente vai ver. Então, vejam que os gêneros estão subdivididos de acordo com o tipo textual, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ver os gêneros do tipo dissertativo que caem na prova. Lógico, não tem como ver todos os gêneros que existem do tipo dissertativo, mas a gente vai ver os que costumam cair mais na prova, ok? Vamos relembrar. Os gêneros do tipo dissertativo são aqueles que discorrem sobre determinados assuntos, colocando pontos de vista, certo? O que é que difere um texto dissertativo apenas para um texto dissertativo argumentativo? Nem todo texto dissertativo é argumentativo. Então, por exemplo, tem textos que têm o objetivo apenas de expor a opinião, né? Mas ele não tem o objetivo de convencer o leitor, né? Ele tem o objetivo apenas de apresentar o ponto de vista daquele locutor, certo? O gênero dissertativo argumentativo, aqueles que têm o caráter argumentativo, já é diferente. Eles vão fazer com que o autor, né,
aquele ponto de vista com argumentos, como vocês fazem na redação. Os discursos argumentativos, persuasivos, podem se organizar em diferentes gêneros, nas mais variadas linguagens. Vamos ver algumas delas, certo? Então, observem, os gêneros dentro do tipo dissertativo, eles vão se apresentar de diferentes formas. Alguns vão ser apresentados para argumentar, e outros são apenas dissertativos, eles não têm o objetivo de argumentar. A gente vai ver aqui os exemplos. Primeiro deles, editorial. Editorial é um texto jornalístico, certo? Os professores não disseram que texto jornalístico ia abordar depois. Observem. Existem textos jornalísticos e textos publicitários. O editorial, ele entra dentro dos textos jornalísticos. O texto publicitário vai ser, por exemplo, a propaganda, né? Aqueles cartazes que caem na prova e tal. Nesse caso aqui, ele é jornalístico, ele não é publicitário, certo? O publicitário, ele está mais voltado à venda de uma ideia, à venda de um serviço, à venda de um produto. Os editoriais são textos jornalísticos publicados em jornais ou revistas, cujo conteúdo expressa a opinião da empresa. Então, o editorial, ele é feito por um profissional daquele jornal ou daquela revista, certo? Sem a obrigação de se submeter a nenhuma imparcialidade ou objetividade. Como assim? Professora, como é que um texto dissertativo é subjetivo, né? É imparcial? É sim, porque o objetivo do editorial é apresentar opinião sobre algo, lógico, só que ele não tem preocupação nenhuma em ser objetivo, em ser imparcial, não. Ele vai deixar explícita a opinião e o posicionamento dele dentro de determinado assunto, e ele não vai se preocupar. Mas a mídia precisa ser imparcial. No editorial isso não acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma notícia precisa ser imparcial, certo? Por quê? Porque quem está escrevendo a notícia, ela deve limitar-se a apenas descrever os fatos. O que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. Na notícia não tem que ter opinião, certo? No editorial vai aparecer uma opinião sobre determinado assunto e não vai existir aquela preocupação em ser imparcial. Ele vai dizer, vai se posicionar e não vai estar preocupado se o leitor vai aceitar aquilo, se não vai aceitar, não. Ele vai emitir a opinião dele, ele é o dono da revista, certo? Aí, observe, é comum grandes jornais reservarem um espaço para os editoriais em 2 ou mais colunas, sempre nas primeiras páginas internas. Os boxes dos editoriais são normalmente demarcados com uma borda ou tipologia diferente para ressaltar claramente que aquele texto é opinativo, tá vendo? E não informativo. Então, uma notícia é imparcial, porque ela é informativa. O editorial é parcial. Por quê? Porque ele é opinativo, ele vai dar a opinião dele. Como a maioria dos demais textos jornalísticos. Editoriais maiores e mais analíticos são chamados de artigos de fundo. Peraí, tem mais. Normalmente, os editoriais os editorialistas assinam o editorial, mas na chamada grande imprensa. Os editoriais são apócrifos, isto é, nunca são assinados por ninguém em particular. Isso se assemelha àquela carta ao leitor que a gente viu hoje, certo? Lá a gente tem uma assinatura, a direção, o diretor. Mas a gente sabe quem é esse diretor? Não, ele não está assinado. O editorial costuma vir assim. Em alguns casos, ele pode vir sim com assinatura, mas na maioria das vezes, ele coloca lá a direção, o diretor, certo? Ele não vai colocar o nome de ninguém, exatamente quem escreveu. Vejam, a gente vai fazer uma dinâmica diferente hoje, tá? Coloquei aqui uma questão que está falando sobre editorial. A gente tem um texto aqui, que é um editorial, certo?
E a gente tem aqui a questão. Vou dar alguns minutos para vocês vão responder. Eu primeiro vou fazer a leitura do texto, mas eu não vou discutir, não. Só para a gente ler junto, para ficar mais dinâmico. E aí vou dar um tempo para vocês responderem, certo? Então vamos lá para a leitura do texto. Gente, não acredito que eu fiz isso. Peraí. Vocês viram o gabarito, foi? Eu não. 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 E, ó, Muito rápido. Sim. peraí. Ai, que raiva. Eu jurava que eu tinha tirado. Rapidinho. Vou tirar. Pronto. Vou voltar aqui. Vou fazer a leitura, certo? Para ficar mais dinâmico e aí vocês depois fazem a análise. Jússi, rapidão. Essa questão foi do Enem? Não, achou grande, né? É. Essa questão não é não, do Enem. Mas, assim, o formato da questão se assemelha, viu? É só o tamanho do texto mesmo que tá um pouquinho maior. Vamos lá. Drogas e mortes. As taxas de homicídios dolosos e de mortes de trânsito no Brasil, é notório, situam o país entre os mais violentos do planeta. No ano passado, registraram-se quase 56 mil assassinatos intencionais, ou 27 por 100 mil habitantes. Em 2016, pelo dado mais recente, 38 mil vidas foram ceifadas em ruas e estradas nacionais, cerca de 19 por 100 mil. Diante dessa carnificina cotidiana, deve-se exigir das autoridades nada menos que a busca de estratégias mais efetivas para a prevenção desses óbitos. Olha a opinião dele, tá vendo? Então, observe que ele dá informação e logo em seguida ele vai e opina, né? Olha, precisa rapidamente buscar estratégias. Países desenvolvidos, há algumas décadas, passaram a adotar com sucesso políticas públicas ancoradas em evidências empíricas. Nem sempre é o que ocorre por aqui, no entanto. Tome-se o exemplo da associação entre a ingestão de álcool e o aumento da violência interpessoal, homicídios e agressões, e dos acidentes de trânsito. Embora a relação esteja bem estabelecida na literatura da área, praticamente inexistem no país dados sobre o consumo da substância pelas vítimas. Estudo recente, conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e noticiado por esta folha, jogou luz sobre tal questão na cidade de São Paulo. Os pesquisadores analisaram as amostras de sangue de 365 vítimas de crimes violentos. Constatou-se que em 55% dos casos havia traço de álcool ou outras drogas. Também entre as vítimas de acidentes de trânsito analisadas no trabalho, chama a atenção o alto percentual de casos, 43%, que mostram resquícios de álcool no sangue. Embora o país conte há uma década com severa legislação sobre o tema, a taxa indica que o diploma deveria ser mais efetivo em seu propósito. Leis como essa não devem ter a meta de apreender transgressores, mas de criar a percepção de que aqueles que a infringem serão pegos e punidos. O estudo deveria servir de exemplo para que o país invista na geração contínua de dados como esses. Assim será possível identificar as causas dos problemas, avaliar a efetividade das políticas públicas adotadas e orientar a formulação de novas estratégias. Editorial, Folha de São Paulo. Um dos recursos utilizados no editorial para convencimento do público em relação ao tema tratado é o emprego dos dados estatísticos. Outra estratégia é o uso de linguagem figurada, que acentua a problemática, como na passada. Aí, observe. Quando ele coloca dado estatístico, ele está utilizando uma estratégia argumentativa, né? A gente já estudou isso.
É uma estratégia argumentativa. Porém, dentro de um texto, ele pode utilizar mais de uma estratégia. E ele está dizendo aqui que, além dos dados estatísticos, que nesse caso seria uma prova concreta, né? Ele está colocando outra estratégia, que é a linguagem figurada. Aí você pode estar questionando, peraí, linguagem figurada num texto argumentativo? Pode. No editorial pode. Certo? Por quê? Porque o editorial não tem o objetivo de ser imparcial, ou de ser parcial, na verdade. Ele quer ser imparcial, certo? O editorial precisa colocar a sua opinião sem se importar. Ele vai saber que eu penso dessa forma. Então, ele não está preocupado. Ele vai, sim, impor sua opinião, certo? Então, a linguagem figurada, ela contribui para convencer, né? E também para dar um impacto na fala, né? Naquilo que ele está falando. Aí vocês vão ver aqui as alternativas e vão me dizer, eu vou ler as alternativas. Diante dessa, aí no caso aqui, nas alternativas, vocês vão buscar a alternativa que tem um exemplo do uso da linguagem figurada, tá? Diante dessa carnificina cotidiana, deve-se exigir das autoridades nada menos que a busca de estratégias mais efetivas para a prevenção desses óbitos. B. Estudo recente, conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da UF e noticiado por essa folha, jogou luz sobre tal questão na cidade de São Paulo. C. Tome-se o exemplo da associação entre a ingestão de álcool e o aumento da violência interpessoal, homicídios e agressões, e dos acidentes de trânsito. D. As taxas de homicídios dolosos e de mortes de trânsito no Brasil, é notório, situam o país entre os mais violentos do planeta. Os pesquisadores... Peraí, deixa eu tirar minha janelinha. Os pesquisadores analisam amostras de sangue de 365 vítimas de crimes violentos. Constatou-se que em 55% dos casos havia traços de álcool ou outras drogas. Coloquem aí no bate-papo a resposta de vocês. Ramon é engraçado demais. Ele já coloca com a interrogação. Já coloca dizendo assim, olha, eu botei A, mas eu não tenho certeza não se é A. É porque eu fiquei com dúvida. O pior é que ele coloca na interrogação, eu já imagino o rostinho dele falando. Eu também. Eu imaginei. Então, gente, é A. Quem sabe dizer onde é que está o sentido figurado aí? A linguagem figurada. Em quais termos? Carnificina cotidiana. Exatamente. Só aí mesmo. Só essa. Carnificina cotidiana. Quando ele se refere à carnificina, ele está se referindo à morte. Concordam comigo? Sim. Sim. Ok. Carnificina é como se fosse um extermínio, né? O sentido mesmo seria um extermínio. Mas ele está colocando no sentido figurado. Ele está dizendo assim, essa carnificina aí, que teoricamente seria um exagero, né? Na verdade, uma quantidade grande de mortes. Mas não chega a ser um extermínio. Por isso que está no sentido figurado, né? Porque não é um extermínio, na verdade. É apenas uma quantidade grande de mortes. Ok? E também quando ele diz, é um extermínio, todo dia tem um extermínio, né? Ele está exagerando, né? Então, observem que aí a gente tem uma linguagem figurada. Isso aqui é uma hipérbole,
né? Só lembrando, é uma hipérbole, um exagero, né? Não chega a ser uma carnificina. Ele está exagerando, certo? Mas é uma quantidade grande de mortes. São sabidos, né? Vamos lá. Jussi, rapidão, só porque eu fiz uma análise, eu fiz tipo essa análise e fiz outra, que foi de acordo com o que você explicou anteriormente sobre o assunto. Aí, tipo assim, em quesito das outras alternativas, o fato de ele não expor, tipo, a opinião dele, quando ele fala, deve-se então fazer isso, é quando ele se posiciona em relação ao assunto debatido. Aí, tipo, poderia ser também outra explicação para que essa seja a alternativa certa. Só para saber se eu pensei certo. Sim, perfeito. Tá. Vou até voltar aqui, porque eu gostei da sua pergunta. Por exemplo, observe que nos outros ele coloca sempre de uma forma mais impessoal, porque ele está apresentando informações e não exatamente a opinião dele, né? Então, o momento da linguagem figurada, o momento da argumentação, é aquele momento que ele realmente se posiciona. E nos outros, vocês podem observar, né? Ó, tome-se o exemplo da associação, não sei o quê, não sei o quê. É uma estratégia argumentativa? É uma estratégia argumentativa de exemplo, né? Porém, aqui ele não está se posicionando, ele está comprovando o que ele já disse, é diferente. Então, tudo que ele coloca aqui são estratégias argumentativas, tudo. Porque aqui, ó, ele está colocando fatos, ele está colocando dados estatísticos, ele está colocando pesquisas, tudo isso é estratégia argumentativa. Mas o que ele estava pedindo era linguagem figurada, né? Agora, se ele tivesse pedindo estratégia argumentativa de forma ampla, aí ia ficar mais difícil, né? Porque todas aqui são estratégias. Mas foi muito bem colocado isso aí. Pode ir por esse raciocínio mesmo. Artigo de opinião, gente, é um texto do tipo argumentativo, em que o escritor, além de expor seu ponto de vista, apresenta argumentos sobre determinado assunto. Professora, qual é a diferença entre o editorial e o artigo de opinião? O editorial, ele tem um caráter mais pessoal, tá? Ele tem um caráter mais subjetivo, certo? O artigo de opinião, ele se aproxima mais desse texto dissertativo argumentativo que vocês fazem. Só que tem uma coisa também diferente. Por ser um artigo de opinião, ele pode ser escrito em primeira pessoa, certo? Então, quando ele dá a opinião dele, ele deixa explícito que aquele é o pensamento dele mesmo. É diferente do caso do texto dissertativo argumentativo que vocês fazem, né? E o que diferencia mais o artigo de opinião do editorial? O editorial tem mais esse caráter de, olha, eu vou expor minha opinião, eu quero chocar você e eu quero que você entenda que eu não estou sendo objetivo, não. Eu estou colocando aqui os fatos e eu estou metendo bronca, sabe? Então, o editorial, ele se aproxima muito. Sabe aquela linguagem daqueles apresentadores, daqueles programas policiais? Eles não têm um caráter meio que agressivo, meio que estou dando minha opinião e aceito quem quiser. O editorial, ele tem mais esse tom, não de agressividade, tá? Mas ele tenta chocar mais o leitor, ele apela mais, sabe? Para que o leitor observe que ele realmente se posiciona daquela forma e ele quer que você aceite a ideia dele. O artigo de opinião, ele é mais contido, então ele trabalha com estratégias. Eu vou dar a minha opinião e eu vou justificar a minha opinião, né? Então, as estratégias que são utilizadas no artigo de opinião são estratégias bem semelhantes à que vocês utilizam na redação de vocês, certo? O que vai diferenciar mesmo é que não vai manter aquela estruturazinha fixa, tem também introdução, desenvolvimento e conclusão, mas, por exemplo, não tem uma quantidade certa de parágrafos, a pessoa escreve em primeira pessoa, sabe? Então, assim, é uma estrutura mais, digamos assim, mais
um pouco mais livre, tá? Mas também tem que ter introdução, apresentação dos argumentos, desenvolvimento, conclusão, tudo bonitinho também, certo? Deixa eu ver. É ele quem opina e que tenta convencer o leitor a adotar a opinião apresentada, como vocês fazem na redação. Sendo assim, aí reparem que as estratégias argumentativas no artigo de opinião, elas são mais variadas. Observem. O apelo emotivo, a emotividade, né? O apelo emotivo vai ser uma estratégia argumentativa. O humor, ele vai tentar convencer também através do humor, da ironia e descrições detalhadas daquele problema que ele está argumentando, certo? Professor, e no artigo de opinião ele também pode colocar dado estatístico? Pode também. Mas observem que as estratégias argumentativas são um pouco mais livres, certo? Então, ele vai apelar mesmo, ele vai ter um tom de ironia, ele vai ter um tom de humor, para convencer de que a opinião dele realmente faz sentido. Trata-se de um texto pequeno, isso é importante, de leitura breve e simples, e a linguagem é simples também, ok? Linguagem do artigo de opinião é simples. Por que ela é simples? Porque o artigo de opinião ele tem que conseguir a adesão em massa. Quanto mais pessoas ele conseguir convencer, melhor. Então, ele tem que ter uma linguagem mais acessível a todo tipo de público, tá? No geral, o texto é escrito em primeira pessoa, tá vendo? Mas alguns aparecem em terceira pessoa. Só que a maioria dos artigos de opinião são em primeira, tá? Entender a diferença do artigo de opinião para, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto mais sério e tal. Deu para entender mais ou menos a diferença? Deu. Sim. Deu. Então, vamos lá. Tipo, eu acho que só vai mesmo atrapalhar assim, se estiver na questão, sabe? Eu coloquei aqui uma questão sobre. Vamos lá. Essa aqui eu acho que é do Enem mesmo, viu? Eu acabei tirando a identificação em cima, mas eu tenho quase certeza que é do Enem. Eu vou ler o texto. Vamos fazer como a gente fez, viu? Desenvolvimento humano. O Brasil enfrenta, neste momento, um desafio difícil de superar, o de criar trabalho para... falta 5 minutos. O de criar trabalho para milhões de brasileiros. Ao dizer que o crescimento econômico, com base no aumento do PIB, irá resolver o problema, o governo esquece que o avanço tecnológico está ditando as normas e que o Brasil tem milhões de analfabetos funcionais. As inovações tecnológicas, com base na robótica e automação, que os complexos industriais e agroindustriais estão adotando para controlar seus processos produtivos e, com isso, aumentar sua produtividade, estão provocando o surgimento de indústrias e agronegócios sem trabalhadores. Observe. Nesse caso aqui, nesse artigo de opinião, ele não está utilizando primeira pessoa, até porque eu acho que aqui é apenas um trecho, tá? Não está dizendo se é um trecho, mas pelo tamanho, né, para ser só um trecho. Então, pode ser que em outro momento ele tenha realmente escrito em primeira pessoa, tá? Lembrando que essa questão de escrever em primeira pessoa não é regra, ok? Vai aparecer na maioria, mas não é regra. Infere-se do artigo de opinião acima que o Brasil atualmente vem substituindo a mão de obra humana menos qualificada pela robótica. B. Apesar do avanço tecnológico produzido pela robótica e a automação, não se percebem alterações no mercado de trabalho brasileiro. C. A mão de obra qualificada no Brasil vem aumentando rapidamente na atualidade. D. As inovações tecnológicas estão ampliando as chances do trabalhador no mercado de trabalho brasileiro. E letra E. A robótica e a automação, apesar de apresentarem um grande avanço tecnológico, jamais substituirão os homens. Analisem direitinho e quando terminar, coloca aí a resposta, tá?
Mas estão sabidos, viu? Ó, é letra A. O Brasil, atualmente, vem substituindo a mão de obra humana menos qualificada pela robótica. Quando ele diz aqui, no final, ó, estão provocando o surgimento de indústrias e agronegócios sem trabalhadores, né? Então, ele está dizendo que esse avanço tecnológico está substituindo a mão de obra do trabalhador, né? Então, letra A. Esse aqui, ele não tem, por exemplo, ele não foca em estratégia argumentativa, né? Ele está mais relacionado à mensagem que foi transmitida no texto. Mas o que é que eu quero mostrar? Observem que nesse artigo de opinião, ele faz um panorama do problema e ele deixa explícita a opinião dele, tá? Então, por exemplo, ele diz aqui, ó, o Brasil enfrenta neste momento um desafio difícil de superar, o de criar trabalho para milhões de brasileiros. Isso é a opinião dele, né? É a opinião. Ao dizer que o crescimento econômico com base no PIB irá resolver o problema, aí agora ele lança mão de uma estratégia argumentativa, né? Ele pega a fala do governo para mostrar que a fala do governo está errada, né? O governo esquece que o avanço tecnológico está ditando as normas e que o Brasil tem milhões de analfabetos funcionais, né? Então, observem que ele vai utilizando estratégias argumentativas e o tempo inteiro a gente vê a opinião dele. Poderia estar em primeira pessoa? Poderia. Tá? O próximo. Falta um minuto, eu vou deixar... Ô, professora. Ah, não. Vá, depois eu pergunto. Não, pergunto, falta um minuto. No caso, quando eu falei que ia surgir a dúvida, eu pensei que, tipo, poderia vir uma questão comparando os dois tipos. Eu nunca vi, não, mas pode. Não, assim, quando vem dois textos para você comparar os dois, dificilmente ele vai mandar comparar as características. Ele vai mandar você comparar a mensagem que está sendo transmitida nos dois. Então, não fique com essa preocupação de tentar diferenciar um outro, não. Viu? Precisa não. Porque quando vier um e outro para comparar, ele não vai pedir para você dizer, por exemplo, identificar as características de um e de outro. Ele vai pedir para você analisar o que está sendo defendido em cada texto. Entendeu? Sim, entendi. Obrigado. Pronto, vou encerrar aqui para a gente voltar. Hoje é muita